A paz do Senhor para você. Bom, estamos aqui para mais um estudo acerca de Deus. Nós estamos estudando sobre Deus e estudar sobre Deus é muito importante. Então, o que é estudar sobre Deus? Estudar sobre Deus é estudar sobre a Bíblia, sobre a palavra revelada de Deus. Porque não tem como nós pegarmos Deus e estudá-lo num laboratório, dentro de um tubo de ensaio. Mas como que nós estudamos Deus? Na realidade, nós estudamos acerca de Deus, que é a matéria de teologia. Então vamos continuar nosso estudo aqui hoje, a partir de 1 Coríntios, capítulo 1, verso 21, que diz assim: olha só que bênção. O mundo não conhece a Deus por sua sabedoria, mas pela loucura da cruz. O que isso quer dizer? O mundo aqui significa as pessoas que ainda não confessaram Jesus Cristo. Muitas vezes as pessoas tentam entender a Deus, na sua grande maioria, através da sua sabedoria, do seu conhecimento. As pessoas tentam aplicar o conhecimento que elas têm para poder entender a Deus. Mas, como nós vemos em 1 Coríntios 1, 21, Deus não pode ser entendido com sabedoria humana, mas sim pela loucura da pregação da cruz. Parece meio contraditório isso, mas a pregação da cruz, que parece loucura para muitas pessoas, na realidade é a sabedoria que Deus usou para poder pregar o Evangelho através de Jesus Cristo. Então Deus, ele fez com que a pregação da cruz, que é loucura para muitos que buscam sabedoria, ciência, venha realmente ser a forma como Deus quis que o Evangelho fosse pregado. A pregação da cruz. E cruz, como nós sabemos, é um instrumento de tortura, de morte, de sofrimento. Então, o cristianismo requer renúncia. Vamos continuar? 1 Coríntios 1, 25 diz assim: a loucura e fraqueza de Deus são mais fortes do que as coisas do mundo. O que parece que é fraqueza, muitas vezes, para as pessoas que buscam a Deus, que olham para as coisas de Deus e acham que as coisas de Deus são loucura e fraqueza, na realidade, aquilo que para Deus, que muitas pessoas falam, isso é loucura, isso é fraqueza. Na realidade, isso é realmente muito mais forte. A loucura e a fraqueza de Deus, que muitos supõem e falam que é loucura e fraqueza, são muito mais fortes do que as coisas do mundo. Então nós temos que pensar nisso com muito carinho, com muito cuidado. Outra coisa importante, 1 Coríntios capítulo 14, 33. Deus é Deus de paz e não de confusão. Então, uma das características de Deus é realmente operar através de ordem. Se está tendo muita confusão, se não está tendo paz, você pode saber que Deus não está no negócio. Deus, ele traz a paz, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio ao desespero. Deus é o único ser em todo o universo que tem a capacidade de nos dar a paz, de nos fazer realmente termos paz em meio a todas as situações. Portanto, Deus é um Deus de paz e não de confusão. Deus de ordem, de organização. 1 Coríntios 2,7 diz assim: Deus pré-ordenou o mistério que estava oculto em Jesus. Então, Deus é um Deus de mistério. Porém, o mistério de Jesus revelado, encarnado, foi guardado desde a eternidade, sendo revelado a partir do momento que Jesus Cristo foi morto ali na cruz do Calvário. O ministério de Jesus Cristo, como nós sabemos, começou aos 30 anos e no final dos 33 anos, Jesus ele passou pelo momento da crucificação para poder cumprir com o mistério, para poder cumprir com o sacrifício único e perfeito por toda a humanidade.
1 Coríntios 2,14 diz assim: Deus só pode ser entendido pelo homem espiritual, pois para o homem natural tudo parece loucura. Então isso aqui é muito importante. Aquilo que parece realmente loucura para o homem natural, na realidade é a realidade espiritual que o homem espiritual conhece. Deus, ele não pode ser entendido de forma natural. O homem natural, nós, até mesmo nós que servimos a Deus, nós só conseguimos servir a Deus e ter uma comunhão com Deus por causa do Espírito Santo que habita em nós. É Deus que nos revelou a sua bondade, que nos revelou a sua divindade. Então, nós cremos pela fé. Então é por isso que você precisa ser um homem, uma mulher espiritual. E como ser um homem e uma mulher espiritual? Confessando a Jesus Cristo como Salvador e procurando viver a palavra de Deus, lendo a palavra do Senhor. Você tem que ter o hábito de ler a Bíblia todo dia, pelo menos um capítulo todo dia. Bom, caminhando para o final, 1 Coríntios capítulo 3, verso 9, fazendo referência com 1 Coríntios capítulo 15, verso 10, diz assim: Deus, por misericórdia, permite com que os homens possam trabalhar em cooperação com Ele, exercendo o arbítrio, sendo que o homem sempre terá a graça de Deus agindo em sua vida. Então, Deus, ele permite com que nós, seres humanos, falhos, pecadores, limitados, venhamos a trabalhar com Ele, cooperando com a obra dele. Mas isso tudo nós fazemos por causa da graça e por meio da graça. Se não fosse a graça, nós não conseguiríamos fazer nada. Então hoje nós terminamos o nosso estudo bíblico aqui. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Se você foi abençoado com esse estudo, compartilhe com mais pessoas. Aquilo que você entendeu, compartilhe aqui nos comentários. Aquilo que você não entendeu também, compartilhe aqui também. Vamos juntos pregar o Evangelho do Senhor aos 4 cantos do mundo. Vamos usar as nossas redes sociais como instrumento de evangelismo. Deus, ele usa todas as coisas para a glória do nome dele. Então, que possamos utilizar da tecnologia, que possamos utilizar das bênçãos que Deus tem nos dado para a pregação do Evangelho de Jesus Cristo, que é o Evangelho de cruz, como nós vimos aqui. E cruz significa sacrifício. O sacrifício de Jesus Cristo por toda a humanidade para a remissão dos pecados, para cumprir a justiça de Deus. Então, que você possa ser abençoado, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, seu ministério, que Deus possa operar grandemente na sua vida. Que esse estudo não seja apenas mais um estudo, mas que você possa realmente ver o fruto dessa palavra, desse estudo acerca de Deus, crescer no seu coração, crescer na sua mente, na sua alma, que você possa colher os frutos do Espírito Santo na sua vida e que você possa ter uma íntima comunhão com esse Deus que nós estamos estudando através da palavra. Esse Deus é um Deus maravilhoso que se manifestou, que se revelou a nós de várias maneiras, principalmente agora nos últimos dias, como diz Hebreus, ele se revelou a nós através do seu Filho, Jesus Cristo. Que nós possamos ler a Bíblia para que possamos entender a vontade de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Se é palavra de Deus, nós precisamos ouvir, meditar, obedecer, aceitar e colocar em prática. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém.